Olá, você que acompanha o programa Alô Cidade aqui na TVI, no nosso canal a cabo, número 3, também nas redes sociais, no nosso site oficial e agora lembrando também que temos o aplicativo da TVI, que você pode baixar e acompanhar aqui a nossa programação ao vivo e o horário que você quiser. Hoje eu estou aqui recebendo novamente o Rui Correa, que vai estar aqui fazendo seus comentários acerca dos assuntos abordados aqui no programa. E como convidado hoje nós temos o Emanuel Júnior, ele que é acadêmico em Direito, é ativista político, tem aí iniciado um projeto bem interessante que é de estar fazendo um vídeo sobre política, né, por semana, divulgando nas redes sociais, enfim, como forma de conscientização de fato da importância dos temas políticos a serem tratados pela sociedade. Emanuel, fala um pouquinho sobre esse projeto, como foi que você pensou em estar desenvolvendo, enfim, qual é a premissa e qual o seu objetivo com ele? Olá, Ellen. Bom dia. É uma satisfação enorme estar aqui em seu programa, poder estar relacionando assuntos da nossa sociedade com política e com o direito. A nossa intenção principal a fazer comentários e formar opiniões através de assuntos de relevância da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país é para justamente promover que as pessoas possam estar mais e mais se envolvendo com questões tão relevantes do nosso país e assim poder estar mudando o nosso cenário que está tão em crise e que com tanta dificuldade a gente enfrenta e perpassa pelo meio social. Dentro desse argumento, qual o público-alvo que você pretende atingir? Quais são as pessoas de fato que você quer alcançar através desses vídeos? Então, quando a gente grava os vídeos para poder trazer uma opinião, trazer um assunto relevante, a gente quer atingir o máximo de público possível, principalmente os jovens, né? Porque os jovens de hoje, eles são o futuro de amanhã. Então a gente precisa sair do nosso comodismo de agora para que no futuro a gente possa ter um país melhor, um país decente. Então assim, basicamente os jovens, mas também os adultos, as pessoas mais experientes da nossa sociedade e que precisam também rever os seus conceitos do que realmente está fazendo e do que realmente é importante para o nosso meio. Até porque a gente está em fase de transições o tempo todo, então qualquer instrumento que venha para ser ferramenta de debate, para estar formando opiniões, para estar iniciando as discussões, são importantes dentro desse viés, principalmente político, que é um ponto de tanta convergência no país que precisa ser abordado constantemente, até para que a gente possa todos construir um país diferente, que tem que ser um trabalho coletivo, participativo. Falando agora sobre alguns temas ocorrentes durante a nossa semana, temos o fato ápice, talvez, da política, que foi a prisão de Michel Temer. O Michel Temer ele foi preso em São Paulo na semana passada pela força-tarefa da Lava Jato, numa operação chamada de descontaminação. Eu vou puxar agora um pouco para o Rui, para estar comentando primeiramente. Rui, Michel Temer foi preso, realmente nós temos um grande histórico envolvendo o ex-presidente sobre corrupção, enfim. Então, dentro desses preceitos, como é que você enxerga essa prisão de Temer, de fato? Como você acha que isso impacta no país? Olha, eu acho que essa questão de Temer, ela ficou claro, para mim ao menos, como operador de direito, a politização do partido político chamado Lava Jato. Eu entendo que essa prisão, da forma que ela se deu e com os fundamentos, né, evocados do artigo 312 do Código de Processo Civil, ela não se configura. Eu acho que foi muito mais uma ação reativa, né, da chamada Lava Jato a uma ação do STF, que tinha decidido por conta de que os crimes de Caixa 2 e os seus conexos deveriam ser encaminhados à competência seria da Justiça Eleitoral. Isso foi feita uma leitura, no meu ponto de vista, os operadores de Curitiba fizeram a leitura de que isso estaria exterminando a ação da Lava Jato. Com isso, houve essa reação, uma semana depois, com a prisão que não se sustenta sob o ponto de vista jurídico, porque na decisão do juiz que determinou a prisão, não estão ali incertas essas premissas, os pressupostos de uma prisão preventiva. Então, é muito mais uma prisão para obrigar
o indiciado, que ele não é nem indiciado porque não há o processo legal, tá certo? Foi desmembrado uma parte do processo por Brasília, encaminhado uma parte que se refere ao Porto de Santos, onde ele é acusado de ser o padrinho ou de operar um sistema, e uma outra parte relativa a uma empresa do Major, que seria amigo de Temer, relativa a uma ação que operava na Nuclearbase no Rio de Janeiro. Então não há um processo formal ainda, certo? Foi uma ação cautelar. Então foi muito mais uma ação exatamente para constrangir um depoimento do interrogado. Então, tanto que não se sustentou nem 5 dias, porque o próprio desembargador reconheceu que não havia, quem lê, quem opera o direito, leu aquela sentença, verifica que não há nenhum desses pressupostos. Então, não estou fazendo a defesa aqui do Temer. Eu acho que errou-se muito, há acusações, mas fora do direito é um caos. Você tem que operar dentro do direito. O operador, o juiz, o Ministério Público falou em 40 anos de corrupção. Tá certo? Que ele liderava uma quadrilha há 40 anos. Ele não tem 40 anos na política. Então, são essas digamos, caneladas que terminam levando o descrédito da própria justiça. Então, hoje a população já enxerga a Lava Jato não como uma operação de um grupo de procuradores com preocupações com a corrupção, mas vê hoje esses operadores não mais como procuradores em si, mas como operadores políticos. Bem, Emanuel, você como ativista político, você como um estudante de direito também, qual é a sua opinião sobre essa situação? Você compactua das mesmas ideias do Rui ou você tem algo a acrescentar diferente? Você conflita em termos de opinião com o que ele falou aqui? Sim, eu concordo bastante. A gente poderia fazer até um comparativo com a prisão do ex-presidente Lula, né? Quando o ex-presidente Lula estava sob investigação pela Polícia Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público não entenderam que ele oferecia risco às investigações, ele permaneceu solto. Houve o processo, houve as investigações, houve o processo, e aí depois, ao final, foi proferida uma sentença. Após a sentença, foi permitido que ele recorresse em liberdade, assim o fez. E após a condenação pelo colegiado em segunda instância, houve o cumprimento inicial da pena. E aí foram impetrados diversos habeas corpus na tentativa de soltar o ex-presidente. E nesse caso é diferente porque não há um processo penal ainda em curso. O que há são as investigações pela Polícia Federal. E aí a Polícia Federal e o Ministério Público Federal entenderam que o Michel Temer oferecia risco a essas investigações e por isso ele teria que ser preso. E aí, baseado na garantia da ordem pública. Entretanto, esses crimes eles não são continuados. O Ministério Público entendeu que poderia ser um crime continuado, haja vista a tentativa de um depósito de 20 milhões de reais em espécie, feito em outubro do ano passado. E aí, por isso eles entenderam que poderia ser factível a prisão do ex-presidente Michel Temer. Mas o desembargador que julgou o habeas corpus impetrado no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ele agiu como o direito prevê, que não havia necessidade realmente daquela prisão naquele momento, e aí por isso proferiu o habeas corpus. Então as medidas cautelares que estão previstas no Código de Processo Penal, elas não foram totalmente preenchidas. E na verdade o que a gente vê é que a Justiça Federal do Rio de Janeiro, ela tentou se basear muito em questões em opinião popular. E assim, a gente não pode ter uma justiça baseada em opinião popular. A gente tem que ter uma justiça baseada no direito. Assim, há indícios muito fortes, há suspeitas de que o Michel Temer seja realmente corrupto, que tenha ligações com o crime. Mas isso só pode ficar provado após um processo penal que vai ser proferido a ele a ampla defesa e o contraditório. Ok, então, Manuel, obrigada. Eu vou fazer agora o intervalo comercial e eu já retorno já com o Rui Correia e também com o Emanuel Júnior. Voltamos aqui com Velocidade, estamos falando sobre a prisão do ex-presidente Michel Temer e como isso tem impactado no país, tanto no âmbito do direito como também no âmbito político. Rui, ainda sobre esse assunto, quais suas
conclusões sobre a questão, o fato dele ter sido solto, se tinha ou não tinha embasamento para estar mantendo preso. E ainda a gente fazer também conversar um pouco aqui sobre um paralelo sobre por que ele foi solto e o Lula não. Qual a diferença entre as duas situações, tanto no aspecto do direito, também no aspecto político? Veja, eu quero pegar aí até um trecho que ele se refere, o colega se refere aos valores de 20 milhões, seria um dos indícios do Ministério Público para pedir a prisão preventiva, é de que o juiz, na sentença, ele não, em momento algum, ele se refere a esse tópico. Sabe por quê? Porque isso é um chute do Ministério Público. Porque não é factível, por exemplo, você chegar, o Ministério Público se refere de que houve uma tentativa de depósito na conta, quer dizer, não foi um depósito via um cheque, mas foi um depósito direto na agência. Ó, se você imaginar 20 milhões, né, se você pegar, por exemplo, o comparativo com o que foi apreendido no apartamento de Gedel, que tinha 41 milhões ou 50 milhões, tinha lá mais de 10 balas de dinheiro. Então, 20 milhões seria um pouco menos da metade. Então, alguém teria que entrar numa agência bancária com 5 malas daquele tamanho. Tá certo? Acompanhava, quer dizer, não tem nenhum detalhe, o Ministério Público não trouxe para os autos nada, um vídeo, um filme, porque as agências são todas filmadas, não tem isso. Então isso é um chute imenso, né? Eu acho que é até uma má-fé do Ministério Público quando se refere a isso. E outra, ainda que isso tivesse acontecido, Emanuel, ainda que, aonde é que está o link com Michel Temer, para a prisão de Michel Temer? Sim. Né? Aonde é que está linkado que Michel Temer ou o Moreira Franco, num determinado momento, né? O que linka uma coisa com outra para poder pedir? Porque aí estaria, com isso, você estaria causando prejuízo ao andamento normal do processo. Se estava suprimindo prova, isso e aquilo, tá certo? Então não há, na verdade, isso. Com relação à diferença de Lula, como ele se referiu, Lula houve todo um processo, embora se possa questionar, e o PT questionando, que não há provas materiais disso, né? Porque o apartamento, o sítio não estão no nome dele. Aí seria aquela tese dos fatos serem conhecidos ou presumir que seja dele, mas não há um título dizendo que ele é o proprietário. Mas ainda assim ele foi indiciado, ele foi julgado no primeiro grau, ele foi julgado no segundo grau e, de acordo com uma decisão jurisprudencial do STF, está cumprindo pena por conta exatamente dessa jurisprudência que autoriza, embora contrariamente à Constituição, a Constituição diz que, né, ninguém é culpado sem o trânsito julgado, né, em todas as instâncias, e aí o Supremo entendeu num determinado momento que a partir da condenação em segundo grau já é possível fazer essa prisão. Então a diferença é essa. E o Temer, no caso, sequer tem processo, nesse caso aí, especificamente, há um inquérito, está lá, há um inquérito, mas não há um indiciamento. São essas diferenças que eu... Antes de passar aqui a palavra a você, Manuel, lembrando também que, segundo as investigações, houve um repasse de propina com reforma no apartamento da filha do Michel Temer. Tem esse fator também. Mas não tem a contemporaneidade para uma prisão preventiva. Sim. O fato tem que estar acontecendo. Essa é uma das premissas do artigo 312 do Código de Processo. Na verdade, estão fazendo uma releitura, não uma releitura não, estão se fazendo uma leitura que, no meu ponto de vista, equivocada do artigo 312, tem que estar acontecendo naquele momento. A reforma foi feita em 2016, nós estamos em 2019, tá certo? De lá para cá ele foi presidente até o dia 31 de dezembro do ano passado. Em nenhum momento ele nesse inquérito, por exemplo, ele
ele se movimentou, não há prova de combinação de depoimento, nada. Ainda assim, a juíza do TRF2, que liberou aqueles que foram presos mediante prisão temporária, né, que ela diz que é inconstitucional esse tipo de prisão, porque, na verdade, você está obrigado, depois que caiu a condução coercitiva no STF, né, foi proibido você convocar e levar, porque o artigo 260, ele autoriza a condução coercitiva desde que a polícia convocou, você não foi, aí autoriza, não há problema. Só que os juízes estão deferindo essas condições sem que sequer o acusado fosse convidado para comparecer, para prestar depoimento. Essas que são as questões. E então, Emanuel, a partir dessa... Rui, eu ainda estou nas fileiras da academia. Então, Perfeito. se eu falar alguma coisa errada, por favor, me acho que corrija. você está Viu? indo bem. Eu só queria lembrar ao pessoal que nos assiste que a regra da nossa sociedade é ser livre, é você não ser preso. E quando acontece algo que coloca em questão os direitos de outrem, aí há a exceção da liberdade, que é a prisão. Então a gente precisa entender uma coisa. Quando há um processo penal, ele vai promover aquele acusado se defender de tudo que está sendo imputado a ele. No caso do Michel Temer, essas investigações começaram, elas foram fluindo. E aí, no meio dessa investigação, ele era presidente da República. Então, ele possuía um foro especial pela prerrogativa da função. Então, não poderia ser preso por fato anterior ao cargo dele. E aí, o que acontece num processo normal? Se está havendo a investigação e o delegado que preside aquele inquérito, ele entende que aquele investigado ele precisa ser acautelado em uma prisão, ele vai representar a autoridade judicial, ao juiz, e vai fundamentar e vai dizer o porquê que ele precisa prender aquele cidadão. Mas isso precisa ter fatos convincentes à autoridade. E aí, o que aconteceu? O último fato, como o Rui falou, da contemporaneidade, deu-se em outubro de 2018. Então a gente não tem uma contemporaneidade para poder dizer, olha, isso aqui está acontecendo agora. Não, o fato aconteceu há algum tempo. Então tem um período aí até haver o pedido de prisão e o deferimento. E o que foi que a gente entende é que aí, de forma jurídica, isso não foi muito correto. Assim, a questão da forma política, né, do que as pessoas, o que a população, o que as pessoas querem e desejam da justiça, pode ser diferente. Muitas vezes a opinião pública ela é diferente da decisão judicial, mas a gente entende que pelo menos a decisão judicial ela tem que se basear na lei e não na política, até porque senão nós estaríamos politizando o judiciário. Ok, então, vamos fazer um intervalo aqui, Rui, e no retorno Perfeito. você faz suas Perfeito. conclusões. Nós voltamos já. Voltamos aqui com a Velocidade, onde o Dr. Rui está aqui fazendo suas considerações sobre a prisão de Michel Temer e, consequentemente, também a sua saída, né, através do habeas corpus. Pois é, uma coisa que o Emanuel colocou aí também, que eu acho que é importante a gente estar falando sobre isso, né? A justiça, ela realmente, a balança, ela tem que ter um equilíbrio, né? O juiz, ele não está obrigado a fazer julgamento, aliás, ele não pode fazer julgamentos pautado pelo que a gente chama das vozes roucas da rua, né? A pressão social, né? Porque a rua entende que aí deixa de ser justiça e passa a ser justiciamento. E a gente tá acostumada a verificar, a ver isso constantemente está acontecendo, erros judiciários crassos por conta exatamente dessa pressão. Então, aí a gente traz aí a voga, por exemplo, hoje no STF, que está muito pautado na mídia, as redes sociais, as milícias virtuais, atacam o STF assim como se fosse uma casa de Maria Joana. Eu acho que é um equívoco muito grande, né? Eu vejo o ataque a Gilmar Mendes muito grande, acha que ele solta demais. Tem que entender que aquilo é um órgão
jurisdicional, é um poder, e a unanimidade lá não se faz, porque seria até burro, como diz o Nelson Rodrigues. Na verdade, você tem que ter independência para julgar, e essa coisa, e lá a gente entende que há dois grupos, aquele grupo mais segregacionista e aquele chamado garantista, aqueles que entendem que a cadeia não é solução para tudo. Se você for observar, o Brasil tem a segunda ou a terceira maior população carcerária do mundo, tá certo? Então, isso hoje representa 700 mil presos, representa, por exemplo, desses 700 mil, 70% significa de pessoas encarceradas pelo chamado tráfico pequeno, o chamado as mulinhas, as pessoas que fazem o tráfico do dia a dia e não está dentro desses 70%, os grandes traficantes de arma, os grandes traficantes. Porque você não produz, por exemplo, cocaína no Brasil. Essa cocaína entra por algum lado da fronteira, né? Então, quando você tem a terceira população carcerária do mundo, alguma coisa está errada, tá certo? Resolveu 70%, quer dizer, quase 500 mil pessoas presas pelo pequeno tráfico. Olha o que o tráfico está fazendo. Está usando agora o pessoal de menor idade, o menor. Então, já vem outros apologistas lá, achando que a solução, para esse problema, em vez de escola de tempo integral, qual é a solução? A solução é baixar a maioridade penal. Então, são as chamadas soluções fáceis que não vão de encontro aos anseios da população. É preciso repensar o direito penal, certo? Repensar no sentido de você tirar, melhorar as relações. A educação é fundamental. Só para concluir, por exemplo, na década de 50, na Guerra da Coreia, a Coreia do Sul saiu arrasada. É um país pequenininho, desse tamanho. Mas qual foi a solução? A solução foi 16 horas de trabalho diário, criança, estudo em tempo integral. E hoje você tem a Coreia, um país desse tamanhozinho, como a 8ª economia do mundo, produzindo o quê? Produzindo ciência e tecnologia. Então, são essas alternativas que o país tem, em vez de você ficar culpando os males do Brasil, a impunidade, que não é verdade. Se prende e prende muito. É esse conceito que a gente tem que mudar e discutir com a sociedade brasileira. Emanuel, quero que você comente um pouco agora, você como ativista político, sobre a prisão do Temer, inclusive acrescentando também a prisão do ex-presidente Lula. Politicamente falando, em termos de moralidade do país, em termos de isso ser um reflexo real da nossa fragilidade política, como é que você entende, politicamente falando, a prisão do Temer e como ele vem impactando o país moralmente? Ellen, eu acho que independente de ser de esquerda ou de direita, ninguém fica feliz tendo um ex-chefe de Estado do seu país preso, independente de quem seja e de qual seja a sua opinião. E eu costumo dizer, falo até nos meus vídeos que eu gravo, que nós estamos vivendo uma grave crise de representatividade. Se as pessoas querem bradar um novo direito, querem bradar uma nova justiça, elas têm que conscientemente escolher deputados federais e senadores, porque eles são os verdadeiros legítimos para poder, conforme a nossa Constituição, para poder legislar, fazer leis que são da esfera penal, da esfera educacional e de outros temas tão importantes a nível nacional. E aí, quando o Rui falou da educação, falei no meu vídeo esta semana. Quando a gente vive uma crise na gestão da nossa segurança pública aqui na Bahia, em que a gente vê altos investimentos na segurança pública e a gente vê os números do crime crescendo, a gente percebe que algo está errado. E aí, quando a gente fala de educação, e não só a educação, a cultura, a valorização do esporte, dos jogos estudantis, da capoeira, das artes cênicas, da capacitação profissional que coloca os jovens no mercado de trabalho, a gente percebe que talvez esse seja um importante caminho para mudar o cenário penal do nosso país. E aí eu lembro de uma frase que circulou muito nas redes sociais logo após aquele desastre em Fukushima
com as bases nucleares lá, em que logo depois o presidente do Japão, né, o primeiro-ministro, na verdade, ele recebia os professores e estendia um tapete persa para eles. Então eles tinham um verdadeiro respeito. Enquanto que aqui, alguns anos atrás, quando tivemos a greve dos professores, o governador mandou que os policiais recebessem os professores com gás lacrimogêneo. Então por aí você tira a valorização de um importante personagem da nossa sociedade. E quando a gente fala politicamente da prisão, é justamente esse fator. Ninguém quer que seja preso. Mas se você cometeu um crime e se você respondeu a um processo e foi considerado culpado, nada mais justo do que você pague pelos seus atos. E a gente vê circulando também no Congresso Nacional essa influência e essa repercussão das prisões dos dois ex-presidentes. Gente, eu vou estar encerrando aqui nosso primeiro bloco de entrevista. Nós voltamos já no próximo programa, mas você pode continuar ligado aí que nós vamos dar continuidade ao nosso programa e nós voltamos já já.